Oi, crianças, tudo bom com vocês? Hoje é dia de história e você vai precisar do seu caderno hoje. Então separa aí seu caderno de história, o seu estojo e lembre-se, quando eu começo a copiar um texto, eu só posso escrever com letra maiúscula. E eu também preciso fazer o afastamento da margem para começar um parágrafo. Além, é claro, não posso esquecer substantivo próprio, sempre escrevendo com letra maiúscula. Depois que você copiar o seu texto, copiar as atividades e respondê-las, você vai fotografar e colocar aí na nossa sala virtual para que a tia possa dar uma olhada e até mesmo sanar algumas dúvidas que possam existir. Vamos começar? Hoje nós vamos estudar sobre a família real no Brasil. Vamos? No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte dominava quase todos os países da Europa. Como a França estava em conflito com a Inglaterra, Bonaparte determinou que nenhum país europeu podia vender os seus produtos para a Inglaterra e nem comprar os produtos de lá. Essa medida ficou conhecida como bloqueio continental. Já os portugueses, nessa época, não aceitaram esse decreto, porque eles deviam muito dinheiro aos ingleses. Então, Napoleão Bonaparte determinou a invasão a Portugal. Antes que as tropas entrassem em Lisboa, o príncipe regente Dom João teve a ideia de mudar-se com a corte para o Brasil. Em janeiro de 1808, a corte real chegava em Salvador. Ali mesmo em Salvador, Dom João assinou um documento em que decretava a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Esse decreto autorizava o Brasil a comercializar com todos os países da Europa. Antes disso acontecer, minhas crianças, o Brasil só podia comercializar com um país, com Portugal. Isso mudou com a chegada da família real aqui. Bom, Dom João não parou em Salvador. Ele continuou e veio se estabelecer aqui no Rio de Janeiro. Quando chegou aqui, teve que enfrentar alguns problemas. Além do clima, nosso clima é um clima tropical e eles estavam vindo de um outro continente. Também tinha falta de planejamento da cidade, a falta de saneamento básico na cidade, que eles não estavam mais acostumados a isso. Então, ele determinou algumas mudanças. Aconteceram algumas modificações, transformações no nosso Rio de Janeiro. Eu acho que você conhece algumas. Você já ouviu falar, por um acaso, na Biblioteca Nacional? No Jardim Botânico? Você já ouviu falar na Casa da Moeda? E no teatro? Você já ouviu falar do Banco do Brasil? Todas essas mudanças foram da cachola de Dom João. Foi ele que fez tudo isso. E tem mais, né? Aqui no Rio de Janeiro aconteceu um marco na nossa história, além desses, né? Que foi a criação da imprensa régia. Ele publicou o primeiro jornal do Brasil. Foi aqui no Rio de Janeiro. E houve também a criação de fábricas, uma coisa que aqui não existia. Gente, esse conflito acabou com o passar dos anos. E em 1815, depois de muitas derrotas, o Napoleão Bonaparte perdeu e ele foi exilado, né? Foi colocado de fora ali da França. Nesse mesmo ano, o Brasil foi integrado ao Reino Unido de Portugal, deixando oficialmente de ser colônia. O Brasil virou sede, né, de um governo. Daí em diante, as capitanias, lembram das capitanias hereditárias? Elas tornaram-se províncias. Houve aí um aumento aí, né, uma elevação. Ficaram sendo chamadas de províncias. Mais tarde, aconteceu a morte da mãe de Dom João, que era a Dona Maria. A Dona Maria I, ela era rainha lá em Portugal.
E vocês sabem, em uma monarquia, o poder passa de pai para filho. E nesse caso, passou de mãe para filho. Com isso, Dom João teve que retornar a Portugal para dali assumir o trono português. E ele recebeu o título de Dom João VI. Ah, e os filhos? Os filhos ficaram aqui. Dom Pedro I ficou aqui no Brasil. Só que essa é outra parte da história para outra semana, tá bom? Então, ó, meus amores, a tia tá aqui agora, vai deixar para vocês tudinho para vocês poderem copiar, para poder fotografar. E na semana que vem a gente volta com mais história, a história do nosso país. Tchau!